rua que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente. Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Brasil, Brasil. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhado, tudo em verde e amarelo, só pra ver o Brasil inteiro vazando. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente. Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Nós estamos aqui com o Olho, ele é presidente da União dos Estudantes de Itaperuna e um dos organizadores do movimento. Olha, como é que está sendo a preparação para a passeada de segunda-feira? Bom, hoje nós vamos organizar uma assembleia geral aqui com todos os atores da sociedade, porque hoje a gente observa que essa reivindicação, essa manifestação não é somente dos estudantes, é uma reivindicação, é uma manifestação da sociedade como um todo. Então essa assembleia tem o intuito de organizar e documentar quais são as reivindicações, quais são os problemas que a sociedade enfrenta, e o objetivo é na segunda-feira, entregar esse documento ao prefeito, ao presidente da Câmara, com o intuito de formalizar os problemas sociais que hoje nós encontramos em Itaperuna. E também definir a questão da rota, definir como que vai ser feita a manifestação, tudo isso de uma maneira democrática e com o apoio dos atores sociais, das pessoas como um todo. E você já identificou alguns dos pontos principais que vão ser questionados durante a passeada? Bom, nós pretendemos questionar, durante aos estudantes, a questão da carteirinha do IFE, que eles não receberam ainda. A Santa Lúcia, ela tirou a carteirinha dos estudantes, a Santa Lúcia, a Secretaria de Educação, tirou a carteirinha dos estudantes do IFE. Hoje eles têm direito só a 2 passes por dia, o que é algo insuficiente, porque os estudantes do IFE, em sua maioria, estudam de maneira integral, ou seja, de manhã, à tarde e à noite, e esses 2 passes são totalmente suficientes. A outra briga nossa é que haja uma auditoria nas contas da Santa Lúcia também, porque há muito tempo atrás nós fizemos uma proposta para que a Santa Lúcia tivesse um desconto de ICS. Nós apresentamos um projeto de lei para o presidente da Câmara na época, que a Santa Lúcia desse o meio passe para os estudantes botistas que fossem usuários do ProUni e do FIES. Só que nós descobrimos que a questão do ICS da Santa Lúcia é um tanto quanto complexa, porque a Secretaria há muitos anos não reajusta o ICS da empresa. Então nós vamos pedir, nós vamos reivindicar que haja um reajuste, que haja uma auditoria nas contas da Santa Lúcia. A segunda briga também é a questão do transporte público como um todo, porque o processo de educação, o processo de aprendizado, não vai só da questão do aluno ir ao colégio e voltar, mas o aluno, do estudante, ele ir no cinema, ele ir ao teatro, ele ter o convívio social dele. Então, ou seja, o passe livre, ele tem que ser um direito, uma obrigação da nossa sociedade, porque afinal de contas são os jovens hoje que vão construir o futuro da nossa sociedade. E o processo educacional, ele vai além da questão de ir ao colégio, de sair do colégio, não. Ele vai à questão de todo o processo educacional. Então, uma das bandeiras nossas é o direito dos estudantes de ter o passe livre, independente do horário de colégio ou não. E além dos direitos estudantis, qual setor da sociedade você acredita que vai agregar mais nessa passeada? Bom, uma das bandeiras nossas também é a briga contra a corrupção, é o protesto contra o PEC 37. Então, essas vão ser as reivindicações também da sociedade como um todo. Porque nós enxergamos hoje que essa
manifestação, ela é um resultado, um subproduto da revolta das pessoas, da sociedade, em relação ao que acontece no nosso cenário político, no nosso cenário social. Aí vai desde a saúde, educação, transporte público, entendeu? E a gente precisa, entendeu, unir forças, principalmente na região noroeste fluminense, para que isso mude. Afinal de contas, a gente cresce sob o paradigma de que Itaperuna é a cidade mais rica da região mais pobre. Mas até quando a gente vai aceitar, entendeu, esse paradigma? Até quando a gente vai simplesmente ser o Nordeste do estado do Rio? Então, nós temos condições, o nosso capital humano é bom, só que a gente precisa se unir, a gente precisa desenvolver um trabalho para que Itaperuna nos próximos 10, 20 anos e a região noroeste fluminense como um todo seja referência a nível educacional, a nível social, a nível de transporte público. E eu acredito que esse seja o primeiro passo, entendeu, de um trabalho longo para que nós consigamos construir um futuro legal, uma sociedade bacana. Tem alguma orientação da cúpula da manifestação sobre qual é a postura dos manifestantes durante a passeata? Bom, nós enxergamos que se houver qualquer tipo de violência, depredação, vandalismo, essa manifestação se perde, porque o grosso da sociedade não enxerga, entendeu, enxerga que essas manifestações não são legítimas. Então, se alguém quebra, se alguém depreda, essas pessoas vão usar isso como munição contra o movimento como um todo. Então, é muito importante que as pessoas se manifestem com paz, com tranquilidade. O nosso objetivo é ir lá, é gritar, mas sem quebrar nada, porque a gente só vai conseguir resultado com união e principalmente com tranquilidade e paz. O site está de boa, agradece aí, e reitera todo o apoio por questão de divulgação e cobertura do movimento. A TV está de boa na cobertura do movimento popular em Itaperuna. A gente já gosta de falar. Então, gente, obrigado pela presença. É assim, o maior prazer a gente atende o pedido da União dos Estudantes, do IFE, que tem feito esse trabalho nessa briga pelo passe livre há algum tempo já em Itaperuna, mesmo nos momentos que o movimento não estava em voga, ou o comodismo atual. É importante perceber que você está lá vendo nos jornais e nas redes sociais o trabalho que esses jovens do IFE têm feito brigando pelo que é de direito deles, né? Então eu acho assim, na hora que foi feito o pedido por conta de muitas pessoas, na ideia do movimento que vai acontecer na segunda-feira, começarem a debater bacana o que tem acontecido no Brasil todo, eu jamais poderia negar o convite do espaço. Na mesma hora a gente disponibilizou o espaço, exatamente porque eu acho que é o momento da gente discutir, debater, o momento de debater como será essa passeata. Eu acho que agora, independente das causas e bandeiras que cada um levanta, eu acho que a gente também tem que respeitar isso. Cada um tem o seu ponto de vista, mas eu acho que o mais importante é a situação do movimento ser apartidário, que é o quê? Independente da situação política de cada um, porque a gente sabe muito bem que quando a gente entra para a questão política da coisa, eu, apesar de ser um cara militante político, eu entendo que não é momento numa passeata de se debater politicamente se não for coisas públicas para a sociedade. E eu acho assim, de antemão, assim como esse teatro recebeu reuniões do prefeito Alfredão, reuniões do Paulada, reuniões do Ronim, reuniões do Samuca do Pessoal, eu como cidadão itaperunense faço questão de liberar o espaço, até porque nós somos uma associação sem fins lucrativos. Criamos esse espaço há 15 anos, que estava há 15 anos abandonado, que era o antigo clube da Telege. Hoje a gente mantém com muita dificuldade, mas graças ao esforço de alguns jovens. E a gente começa a perceber, não só aqui em Itaperuna, que toda a sociedade organizada, civil, organizada, juntando, claro que os movimentos, as reivindicações de cada um tem que acontecer, para isso que existem os movimentos, os partidos políticos, mas o grande clamor geral será que nós como brasileiros estamos olhando para a nossa sociedade do jeito certo? Eu sempre digo isso, eu já falo há muito tempo, não sei se alguém já viu algumas das minhas colunas quando eu faço algumas críticas, e já tomei muita porrada por causa disso, é que o governo é o nosso empregado, nós somos o patrão. Isso está errado. Tudo que é diferente disso, subserviência, pré-determinação, eu nasci nesse lugar e vou morrer nesse local, está errado. Quem começa com essa visão, ainda mais a gente que está enraizada numa cidade de Itaperuna, eu sei muito bem, eu vim de uma classe social baixa, eu sou de uma classe social baixa, e eu luto muito para tentar ter uma ascensão social que ela não tem nada a ver com ascensão financeira. E a ascensão social ela se dá por várias formas, alguns é pela faculdade, alguns é pelo estudo, alguns é pela visibilidade e alguns pelas artes. Mas a grande briga que o Brasil tem clamado, mais do que passe livre, mais do que problema do trânsito, mais do que problemas indiretos, será que nós
nós como cidadãos nos organizamos apartidariamente em prol dos nossos objetivos, e eu acho que isso, com as conquistas que foram conquistadas pelos movimentos sociais ainda nos grandes centros, mostra que a passeata de segunda-feira tem que ter esses clamores, tem que ter essas reivindicações, é isso que vai ser discutido agora, mas também, principalmente, a gente como cidadão perceber que mudou. O Brasil acordou, como eles falam, o gigante acordou para que agora a relação tem que ser invertida. O poder público nos deve favor, ok? Eu acho que se a gente entender que nós não somos empregados do poder público, nós não trabalhamos. Quem trabalha no poder público tem a obrigação de nos atender com capacidade e competência. Caso contrário, nós temos o dever como cidadão de se organizar, como a gente está se organizando nesse momento de clamor social no Brasil todo, para que a gente mude essa relação e que tudo, a partir da frente, a gente comece a encontrar aquilo que até hoje o município de Itaperuna, que é o, segundo alguns falam, que é o município polo do Noroeste Fluminense, ainda não achou o caminho da Pedra Preta, né? E que a gente possa, através desse movimento, realmente não olhar assim, esse governo é melhor que o do passado. Não, esse governo é independente melhor do que o outro. É o nosso direito reivindicar por pautas que terão que ser discutidas aqui. E, mais uma vez, eu peço a colaboração de todos, que na hora que todo mundo tiver a falar, se tiver que haver algumas regras, eu não sei quais serão, também a gente está aqui como cidadão também, é que cada um aqui tem o seu direito de falar, de se expressar, mas a gente, para o clamor geral, para que a gente possa se organizar e principalmente entender que a sociedade itaperunense, como o Brasil todo, acordou para mudar o que está de errado há alguns anos aqui na nossa cidade. Não existe. O filho de alguém vai morrer filho de alguém, e ele vai nascer e vai nos predeterminar a viver num nicho social e achando que a sociedade é assim. Não é assim, está errado. A gente precisa acordar, principalmente isso. Eu estou batendo muito nessa tecla, porque eu já fiz um curta-metragem sobre isso, sobre uma questão social, que todo mundo na vida almeja algo na vida. Não adianta, não vamos ser hipócritas. Alguns almejam poder, alguns almejam dinheiro, alguns almejam um avanço social, alguns almejam viver feliz, alguns almejam viver como os nossos queridos mendigos, que é o sentimento deles. Tem pessoas, gente, que são assim, né? As pessoas querem nos mudar e não podemos entender isso. A sociedade, como a sociedade civil organizada, precisa, de uma vez por todas, se organizar para que a gente, ao longo do tempo, possa fazer o que tem acontecido nesses movimentos esporádicos. A gota d'água dos 20 centavos, que nem nos afeta, nosso problema é o monopólio, e também a gente precisa ver juridicamente situações que precisam ser discutidas, mas eu acho que o mais importante do que o monopólio, mais uma vez eu friso, é o movimento apartidário do Brasil, da população, que precisa ir às ruas para reivindicar o seu direito. Porque se o governo cede para fazer determinadas situações quando é de interesse dele, nós também, como cidadãos, precisamos forçar para que eles possam acordar que, a partir de hoje, quem manda somos nós. Obrigado, gente. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Oliver, eu sou presidente da União Estudante da Itaperuna e eu gostaria de trocar algumas ideias com vocês. Primeiramente, a gente cresce sob o preceito de que Itaperuna é a cidade mais rica da região mais pobre, porque o nosso PIB ele equivale ao do Nordeste para o Rio, em relação ao que o Nordeste é para o Brasil, em relação ao que a região Noroeste Fluminense é para o Rio. Eu me pergunto, até quando? Até quando a gente vai aceitar, entendeu, que algumas pessoas que estão há 30, 40, 50 anos no poder definam e decidam para a gente esse tipo de paradigma? Eu vejo o seguinte, o capital intelectual, o capital pessoal de pessoas da nossa região é um capital muito bom, entendeu? Aqui você tem pessoas, entendeu, com capacidades incríveis. Só que, infelizmente, por falta de educação, por falta de oportunidade, por falta de transporte, a gente acaba tendo que, se você quer se dar bem na vida, então você tem que estudar e ir para a cidade grande, você tem que ir para o Rio, você tem que ir para Campos, você tem que ir para Macaé. Só que, às vezes, entendeu, o sucesso a gente pode encontrar aqui. Só que para a gente conseguir encontrar esse sucesso aqui, a gente precisa mudar o nosso âmbito social, a gente precisa transformar a nossa realidade. E a gente só vai conseguir transformar a nossa realidade, a nossa sociedade, se nós nos unirmos. Porque somente unidos a gente consegue brigar e a gente consegue conquistar o que quer. Porque se a gente depender de governador, depender de prefeito, depender de vereador, depender de senador, para transformar a nossa realidade, isso não vai acontecer. Porque quem está no topo, entendeu, dificilmente divide o que tem com quem não tem. Então, se a gente quer alguma coisa, a gente vai ter que brigar, a gente vai ter que tirar deles. Tirar não no sentido de roubar, de tomar, aí tirar, de disputar, brigar no sentido de que nós também tenhamos as mesmas oportunidades
oportunidades e as mesmas condições sociais que outras pessoas têm. E a gente só vai conseguir através da união, através dessa manifestação que está acontecendo no Brasil como um todo. A galera do IFE já vai para a terceira manifestação junto com a gente. E é interessante observar que agora meio que virou uma onda no Brasil inteiro. Só que a gente está na nossa terceira, né, Gabriel? E por incrível que pareça, nós encontramos alguns representantes da Câmara e dessa vez eles falaram, não, peraí, a gente tem que conversar e a gente tem que criar uma comissão para que nós possamos solucionar a questão da carteirinha do IFE. Poxa, mas só agora? Ou seja, isso só está acontecendo agora porque houve uma mobilização da sociedade como um todo. Então, outra situação também que eu gostaria de conversar com vocês. Quando a gente diz assim, as pessoas, eu sou partidário. Legal, é um direito seu. Só que ser partidário não significa que você não tenha que ter envolvimento social e político. Porque a transformação social, ela só vem através do engajamento político. Se você, ok, eu não gosto de política, também é um direito seu. Só que você, quando não gosta de política, quando você não se envolve com política, você vai estar sempre à mercê da decisão de outras pessoas. Você vai estar sempre, outras pessoas vão estar sempre definindo o seu futuro, definindo o que vai ter no seu bairro, definindo o que vai ter na sua cidade. Isso não é legal, porque quem constrói a cidade, quem constrói uma sociedade são as pessoas como um todo. Não são 2, 3, 5, 10 pessoas, não. Só que o brasileiro tem que aprender, entendeu? A entender e enxergar isso. Igual, por exemplo, outras vezes as pessoas dizem, a religião e política não se discute. Religião e política se discute sim, assim como o futebol, porque é somente discutindo, entendeu, que a gente consegue chegar a soluções, consegue construir, entendeu, soluções para o nosso âmbito social. Então, assim, essa Assembleia, ela tem um objetivo, primeiro, de conversar com todos os atores sociais da nossa cidade, porque a gente observa que as duas manifestações que nós fizemos anteriormente, elas batiam muito na questão do transporte público. Só que, como eu pude observar aqui, nós temos outras pessoas que estão esperando, que estão buscando outras reivindicações, que não estão somente preocupadas com a questão do transporte público, mas também com saúde, com educação, no geral. Então, seria muito pequeno se nós fizéssemos segunda-feira uma manifestação batendo só na questão do monopólio, só na questão das contas da Santa Lúcia. Nós precisamos fazer uma manifestação com todos os atores sociais, contra a corrupção, contra o PEC 37, porque somente assim nós vamos construir um futuro para a nossa cidade, e um futuro para a nossa região, e automaticamente para nós. Então... E aí, galera, boa noite. Hoje à tarde nós estivemos em uma reunião com o comandante da polícia. Ele convidou a gente para ir até o batalhão, para a gente estar conversando com ele, né, porque essa manifestação vai ser uma coisa muito bem organizada, é o que a gente pretende fazer, uma coisa muito bem organizada. Por isso a gente tem cuidado com as coisas que vão acontecer e a gente precisa do apoio da polícia para estar nas ruas fazendo uma coisa bem organizada. Então, como o comandante da polícia falou para a gente precisa privar, a gente precisa dar importância à paz. Tem que ser uma manifestação pacífica, porque senão a gente perde a nossa autoridade. A partir do momento que a gente faz alguma coisa e destrói um patrimônio público, as pessoas, os políticos podem usar isso contra nós para não dar razão às coisas que nós estamos querendo, certo? E a polícia falou também que não é para a gente ter medo deles. Eles estão com a gente, de certo modo, eles estão com a gente, eles apoiam a manifestação porque nós não estamos fazendo nada de errado, é um direito nosso manifestar, então eles estão com a gente, então não precisamos ter medo deles. Ao olhar para a polícia, como assim pode acontecer no Rio ou em São Paulo, os policiais com escudo, com armas e tal, prontos para se manifestar caso alguém faça alguma coisa errada. A gente não precisa ter medo disso, porque se tudo continuar em ordem, a polícia não vai sair da ordem dela, ela não vai se manifestar contra a gente. Uma coisa que eles pediram para a gente falar com vocês é a respeito de se alguém fizer alguma coisa errada na hora, se alguma coisa sair da ordem. Por exemplo, uma pessoa está aqui, ela começa a fazer uma coisa errada, todo mundo sai de perto. Porque a polícia que vai estar atrás da gente, ela vai ter espaço para chegar até a pessoa. E cada coisa errada que acontecer, a responsabilidade não vai ser minha, nem do povo da UEI, nem do povo do Grêmio do Rio. Vai ser da própria pessoa.
entendeu? Então é bom a gente sair de perto, porque a polícia vai ter livre acesso à pessoa que está fazendo a coisa errada e a pessoa vai poder ser punida por isso. E também evita dos policiais confundirem quem está fazendo a coisa errada. Porque se eu estiver perto, o policial pode achar que eu estou junto com o carinha que está fazendo a coisa errada e tentar fazer alguma coisa contra mim, entende? Ano passado eu recebi o convite do Oliver para participar do meu grupo, onde refez uma união estudantil que existia em Itaperuna. E eu quero falar aqui um pouco para vocês sobre o que me motivou a continuar esse trabalho e a participar disso aí. Eu entrei pouco antes do manifesto que aconteceu no ano passado. David, espera esse cartaz para mim, por favor. Eu trouxe um cartaz aqui que foi a visão que eu tive do que foi aquele manifesto. A gente está falando, não foi por 20 centavos, mas eu falo ao contrário, vou explicar o porquê. Foi por 20 centavos. 20 centavos entre aspas. Por quê? Quando aumentou para 20 centavos, a passagem, que era R$2 no caso, um pouco antes, ela era 1,75, se eu não me engano, eu me estiver errado. E logo depois teve esse aumento para 2,20. A gente via pessoas postando no Instagram, fazendo chip foscor, tirando fotos do cartaz dentro do ônibus que ia aumentar e todo mundo indignado. Ou seja, esse grito de que não é só por 20 centavos a gente vai para a rua, começou antes aqui em Itaperuna. Só que a gente, infelizmente, não tem a representatividade que São Paulo tem para espalhar isso para o Brasil inteiro. É a mesma coisa, né? Nem um pouco diferente do que está acontecendo lá. Só que, por que, entre aspas, os 20 centavos? O que a gente estava gritando não era 20 centavos, porque 20 centavos para quem anda de ônibus 2 vezes no dia, durante 30 dias, é R$12 no mês. Tá, para quem família faz diferença, mas tem gente que não faz. Então, o que a gente estava preocupado era com o aumento. Até quando isso vai? Vai aumentar quantas vezes? Aumentou de 1,75 para R$2, logo depois para R$2,20, e a nossa preocupação toda era essa. Vai continuar aumentando? Então, o nosso grito tem que ser até quando vai qualquer coisa que acontece na cidade. Até quando vai a educação, até quando vai a saúde, até quando vai a resposta do governo atual, que já está aí há quase 6 meses, que fica dizendo que não tem verba, que a prefeitura estava sucateada. De fato, estava, eu acredito. Trabalhei na prefeitura até dezembro e eu vi, a prefeitura foi entregue sucateada. Mas se a gente não tiver um grito pedindo para que mude, isso vai até quando? A gente vai até quando a gente vai estar aguentando o governo falando que não dá certo, que não tem como investir em uma coisa e outra, não tem como melhorar. Então, eu quis representar isso um pouco para vocês, para motivar, da forma que eu fui motivado, a estar na rua. Estamos aqui, com mais da metade que não participou, tem pessoas um pouco mais velhas na sua cidade, não participou do movimento. Ou seja, é muito mais do que os 20 centavos. Boa noite, meu nome é Rafael. Eu só tenho 2 minutos mesmo. Tá, vamos lá, gente. Eu só queria deixar claro para vocês que é o seguinte: realmente é importante a nossa situação de Itaperuna. Apoio totalmente essa questão da questão da passagem e tal. Isso daí a gente sabe que é um direito nosso. Quer dizer, nosso não, porque eu já passei pela escola, faculdade, tudo, mas é um direito de vocês. A questão que eu queria deixar claro é que foi pelos 20 centavos, mas a gente tem que ver que isso foi a gota d'água. Foi a última gota que transbordou o copo. Eu queria que vocês entendessem, assim, de um modo geral, que esse foco é muito bom, só que a gente tem que prestigiar tudo aquilo que os caras lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, estão correndo atrás para fazer. Que é o seguinte, é você chegar e falar assim: poxa, tudo bem, cara, o Carnaval está cobrando R$1 milhão na passagem, ótimo, mas por que ele está fazendo isso? Às vezes nem é culpa do cara, às vezes é culpa da prefeitura. Por que o professor da prefeitura não recebe o dinheiro que ele merece receber? Talvez a culpa, sei lá, às vezes é da prefeitura. Então a gente tem que buscar esse sentido. Por exemplo, aqui em Itaperuna a gente tem um time, várias pessoas que trabalham com esporte aqui em Itaperuna, a gente não vê isso. Entende? A gente não tem recurso, não tem nada, tá? Eu só queria deixar claro, exatamente isso, cara. Não se contentem com essa gota d'água, não se contentem com 20 centavos. Não é por 20 centavos, meu amigo, é por R$1 trilhão de reais que no ano passado a gente perdeu em imposto, cara. A gente trabalha 4 meses no ano para pagar imposto.
Cara, 4 meses é muita coisa, entendeu? Então, tipo, sabe, a gente... E outra coisa, deixar bem claro, eu sou apartidário, sim, mas eu sou totalmente contra a violência. E teve um cara na comunidade, eu não sei se ele está aqui, mas que quando a gente estava debatendo pelo Facebook, e aí ele deu uma ideia que eu achei sinceramente maravilhosa, que é o seguinte, cara, ao invés da galera, o comandante lá falou que, tipo, poxa, puxa lá o pessoal que está brigando, ou que vai fazer a parafernália toda, não afasta do cara não, senta no chão, sacou? Tipo, eu acho isso sensacional, sabe por quê? Porque a gente tem sim que separar o joio do trigo. Eu quero ser chamado de cidadão, cara, entendeu? Eu quero levantar o meu cartaz, mas eu não quero levar porrete. Por causa de cara que vai, tipo, que a gente sabe, cara, infelizmente a gente está acostumado a falar, mas infelizmente o brasileiro não faz por onde, e é por isso exatamente que a gente fala todo dia, o brasileiro não sabe aproveitar o que tem. E é isso que tem que acabar, cara. Sabe, é ir pra rua, não é tipo levantar, desculpa quem tem um partido, tá gente, mas não é levantar uma bandeira do partido, e nesse momento é pintar a cara de verde e amarelo, levantar a bandeira do Brasil, mano, tentar bater no peito e falar, eu sou brasileiro, gosto de futebol, gosto de samba, gosto de pagode, gosto de tudo isso, cara, mas eu sou brasileiro. Eu quero o meu direito de ser brasileiro, eu quero o meu direito de gostar de futebol, eu quero o meu direito de não gostar de política, eu quero o meu direito, mas eu quero ser brasileiro, eu quero correr atrás, eu tô cansado, tipo, cara, pelo amor de Deus, o Renan Calheiros é o presidente do Senado. Um pouquinho antes nós estávamos falando em relação às empresas de ônibus, nós estamos falando em relação às empresas da cidade que o governo, a prefeitura, veda qualquer coisa, qualquer iniciativa privada que venha de fora. Mas a gente agora, eu estava levantando um questionamento, por que isso acontece? Acontece que independente do governo ter mudado, do governo mudar de 4 em 4 anos, às vezes ele se manter, os empresários que se mantinham há 20 anos atrás, eles continuam se mantendo no governo atual. E que nada vai mudar enquanto nós não derrubarmos esses coronéis que acham que mandam em Itaperuna. Eu acredito que nós somos a maioria, nós somos os gigantes realmente. Nós vamos mostrar na segunda-feira quem manda nessa cidade, nós vamos mostrar na segunda-feira que eles podem ter dinheiro, nós vamos mostrar na segunda-feira que eles podem até mandar matar se quiser, mas não vão ter que mandar só um, vão ter que mandar 4, 5, 6, 7, 8 mil, mas nós vamos pra rua. Olha só, é desordem de progresso, camaradas. Eu tô vendo que alguns camaradas falaram, mas tem a questão dos camelôs, tem a questão da avenida. Gente, nós vamos parar, nós vamos causar desordem, porque nós não estamos falando de 100, 200 pessoas, nós estamos falando de 4 mil já confirmados no Facebook. Nós estamos tentando manter o máximo possível do controle, porque, gente, o controle vai se perder uma hora, isso não é novidade. Então nós estamos tentando costurar o máximo possível, entendeu? Para que se mantenha o quê? O trajeto programado. Pode falar, camarada. Sobre essa questão do controle se perder, foi falado aí de informar o trajeto da polícia inicialmente, mas pode ser mudado a qualquer momento. Quando for mudado, se for mudado, isso não vai gerar um conflito com a polícia? Eles não podem se sentir desrespeitados? Eles podem se sentir, mas eles não vão poder fazer nada juridicamente contra nós. Entendeu? Porque isso já aconteceu. Não. O pedido, no caso, foi para nós hoje. Nós tivemos uma reunião com o comando da Polícia Militar. O comando esclareceu, como já foi dito antes, que eles vão estar lá para poder proteger o nosso movimento, de que o comandante não tem nenhuma intenção de nos contrapor a nós, porém algumas coisas têm que ser levantadas. Claro que, como foi dito aqui, o papel deles é manter a ordem, eles vão querer manter o máximo da ordem possível, mas o nosso papel é desordem pelo progresso, é o que vai acontecer segunda-feira. Nós vamos gritar, nós vamos chamar a atenção para nós, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir o que nós faltamos. Verdade, não precisa ter esse medo não, cara, que é outra realidade. Mas de qualquer jeito, gente, valeu isso aí, segunda-feira. Eu escolhi a cidade. Eu saí do Rio de Janeiro e vim pra cá. Estou aqui há 16 anos. Entendeu? Então eu posso dizer melhor do que eu escolha minha. Então, quando a Unica apareceu, a cidade começou a crescer. Quando apareceu a Redentor, a cidade melhorou. Agora que a Fafica começou, vocês que estão usando áreas, não tem que ser pra não, cara.
Quem manda? Pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu.